Agora levante a mão direita e diga: neste momento eu vou ouvir a santa palavra de Deus, porque ela me faz muito bem. Bem para o meu corpo, bem para a minha alma, bem para o meu espírito. Livro do Gênesis, capítulo 37, versículos 2 a 11. Gênesis 37, versos 2 a 11. Amém? Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto,
considerava o caso consigo mesmo. Palavra do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, há um trono esperando por você na eternidade. Uma coroa real. Você nasceu para ser um príncipe, uma princesa. É por essa razão que Satanás odeia tanto a sua pessoa. Ele não tem sequer uma cadeira velha lá na eternidade para sentar. Ele vai passar a eternidade no lago de fogo e de enxofre, no sofrimento, no inferno. Mas você estará sentado num trono real. Por isso que Satanás o odeia. Ele não quer que você tome posse da herança que Deus preparou. Mas a palavra de Deus diz que nenhum sonho de Deus pode ser frustrado. E o maior sonho de Deus é ter você ao lado dele, reinando com Cristo, príncipes e princesas pela eternidade. Diga para a pessoa aí do seu lado, você está conversando com um príncipe, com uma princesa. Nós vemos na história de José do Egito a importância de sonhar grande, sonhar alto. E o seu maior sonho deve ser este: andar nas ruas de ouro da Nova Jerusalém, tomar posse da coroa que Deus preparou para você, sentar-se no trono real, reinar com Cristo. Esse deve ser o seu maior sonho. E depois virão certamente sonhos menores que podem ser tão grandes como o de José. José era um mero pastor de ovelhas, o último dos seus irmãos, o menos qualificado. Mas ele sonhava
em ser rei, ainda no planeta Terra. Ele sonhava em sentar num trono, ainda enquanto vivia no planeta Terra. E ele era tão somente um pobre pastor. Mas os seus sonhos eram grandes, eram fortes. E você tem sonhado? Qual é o seu maior sonho? Conte para Deus. Curve a cabeça, feche os olhos e fale dos seus sonhos. Porque quando você coloca um sonho na presença de Deus, aquele sonho se apressa em se tornar realidade. Qual é o seu sonho? Quais são os seus sonhos? É preciso que você saiba que esse sonho, ele nasceu primeiro no coração de Deus e depois foi colocado aí no seu coração. Então os seus sonhos são também os sonhos de Deus. E José sonhava muito alto. Ele teve um sonho no qual ele estava no campo ceifando trigo. E fez um grande feixe com aquele trigo. Os 11 irmãos de José também estavam juntos naquele sonho, fazendo o mesmo trabalho. E cada um com o seu feixe de trigo. E José sonhou que o feixe dele era mais importante. Ficava em pé enquanto os outros 11 se curvavam diante dele. Era um sonho que simbolizava a autoridade, a realeza. Ele sonhava em ser rei. E ele contou esse sonho aos irmãos. E os irmãos ficaram com ciúmes, com raiva, com ódio. Muitas vezes, quando você conta os seus sonhos para algumas pessoas, elas têm ciúme. Elas começam a ter raiva, a ter ódio de você, porque você está sonhando muito alto. Elas vão dizer que você quer dar o passo maior do que a perna. Mas José, apesar do ciúme, apesar do ódio, apesar da inveja dos irmãos, ele não deixou de sonhar. Ele sonhava cada vez mais forte, cada vez mais alto. Ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam perante ele. E ele mais uma vez contou o sonho aos irmãos.
Eles ficaram com tanto ódio que planejaram matá-lo. Vamos matar esse sonhador. Vamos acabar com ele. É o que o inimigo quer fazer com você. O inimigo não quer que nenhum dos seus sonhos se realize. O inimigo quer ver você na miséria, no estrume, no fundo do poço. Mas Jesus, Ele disse: eu quero que vocês brilhem. Eu quero que vocês iluminem, mostrem o caminho, ocupem lugares altos. Eu quero que vocês sejam luz na escuridão do planeta Terra. O meu sonho a vosso respeito, disse Jesus, é muito grande. Então, antes de você sonhar, Deus já sonhou. Antes de você querer algo grande, algo elevado, Deus já quis para você. Percebeu? Os seus sonhos são os sonhos de Deus. É por isso que eles precisam se tornar realidade. E todas as coisas vão concorrer para a realização desse sonho. O inimigo pode se levantar. E certamente ele se levantará. Por certo, você vai enfrentar dificuldades, vai passar por algum sofrimento, mas o seu sonho se tornará realidade. José, quando contou os seus sonhos, foi odiado. E os irmãos planejaram a sua morte. José foi até os campos, até o pasto, levar pão que sua mãe preparara para os irmãos. E lá no meio do pasto, eles confabularam, fizeram uma trama contra José. Vamos matá-lo. Vamos matá-lo e diremos a nosso pai que uma fera selvagem o devorou. Aí um dos irmãos disse: melhor que matá-lo a sangue frio é matá-lo aos poucos, devagarinho, com muita dor, com muito sofrimento. É assim que o inimigo pensa. Antes de causar um dano na vida de uma pessoa, ele imagina como aquele dano pode ser 1000 vezes pior, trazer um sofrimento indizível. Então os irmãos de José fizeram essa trama. Vamos matá-lo devagarinho. Vamos lançá-lo numa cova. Ele vai morrer de fome, ele vai morrer de sede, vai morrer de frio, vai morrer
de solidão. E lá no deserto, antigamente, os pastores, para juntar a água da chuva, faziam enormes covas, afuniladas como se fossem uma garrafa, largas embaixo e fininhas em cima. Aquelas covas podiam ser tapadas com uma pedra. E eram muito profundas. Era praticamente impossível sair de uma daquelas covas sem a ajuda de outra pessoa. E eles disseram: vamos lançar o nosso irmãozinho, vamos lançar o caçula numa dessas covas. E escolheram a mais profunda e jogaram José lá dentro. Fico imaginando os gritos de José, o choro, o desespero dentro daquela cova, enquanto os seus irmãos riam e comiam o pão que ele trouxera para eles. Acompanhamos nesta semana o resgate daqueles mineiros lá no Chile, no deserto do Atacama, no Vale da Esperança, como foi denominado. 33 pessoas numa cova, 700 metros debaixo do chão. Eles não morreram. Ficaram lá 70 dias praticamente. Mais de 2 meses. Eles só não morreram porque tinham um pouco de leite e atum. Então diariamente, cada um deles tomava algumas colheradas de leite e uma porçãozinha de atum, para não morrerem de fome. José não tinha sequer um pedaço de pão seco lá dentro. Ele não suportaria muito. Aqueles mineiros estavam em 33. Então um animava o outro, um confortava o outro, porque a pessoa na solidão, ela entra em desespero. A pessoa pode morrer de solidão, é uma das piores mortes. José não suportaria uma semana naquela cova. Os mineiros tinham água, José não. Então a situação de José era 1000 vezes pior. E nós vimos o resgate daqueles mineiros. Sozinhos eles jamais sairiam daquela cova, daquele buraco. Foi preciso que o país inteiro se mobilizasse, as autoridades usassem a tecnologia mais avançada para tirá-los daquela cova. E graças a Deus saíram. Mas José
não tinha ninguém. As pessoas que deveriam ser por ele estavam contra ele. Os seus próprios irmãos desejavam ardentemente a sua morte. Por isso o lançaram naquela cova profunda. Essa história nos traz uma lição que conforta a alma, que alegra o coração. Você pode ser abandonado por todos. Até o seu pai, sua mãe, seus irmãos podem abandoná-lo. Mas Deus jamais abandona você. Deus sempre vem em seu socorro. E o socorro de José apareceu no meio do deserto. Uma caravana de mercadores. Eles levavam especiarias, perfumes, tecidos finos para vender no Egito, o país mais rico, mais poderoso da terra naquele tempo. E os irmãos, quando viram aquela caravana, disseram: vamos tirar proveito do nosso irmão. Ao invés de deixá-lo morrer naquela cova, vamos ganhar algum dinheiro com ele. Vamos vendê-lo a esses mercadores como escravo. Ele nunca mais retornará, escravo é escravo. Se tentar fugir, ele será morto. Vamos vendê-lo. É melhor negócio do que deixá-lo nessa cova. Mal sabiam eles que aquela caravana estava nos planos de Deus, que sonhou que José sentaria no trono. Por mais que o inimigo tente jogar você numa cova, por mais que Satanás tente lançá-lo numa cova profunda, a caravana de Deus vem em seu socorro. E muitas vezes é uma caravana de anjos. Eu sei que muitos aqui se sentem como se estivessem no fundo do poço, numa cova profunda. Uns por causa da solidão, outros por causa de uma doença, drogas na família, problemas no casamento, amarração financeira. A pessoa se sente realmente numa cova. Mas eu vim aqui a este altar hoje para dizer que a caravana de Deus está vindo em seu socorro. Deus sempre manda uma caravana para nos salvar. Eu me lembro, eu estava pregando num bairro perigoso em São Paulo. E eu esqueci minha carteira. Estava somente com o bilhete do metrô. Estava voltando sozinho, a pé, até a estação de metrô,
quando de repente um assaltante apareceu, me apontou a arma e pediu dinheiro. Eu disse: eu não tenho dinheiro, eu só tenho o bilhete do metrô. Ele disse assim: desgraçado, desgraçado, você não serve nem para ganhar dinheiro, vou te matar. E eu percebi que ele estava para puxar o gatilho. A arma estava na minha cabeça. Eu percebi que ele estava para puxar o gatilho. Eram altas horas, rua deserta. E de repente, uma caravana veio em nossa direção. Nós ouvimos o vozeirio de centenas de pessoas, como se estivessem voltando de uma festa, animadas, cantarolando, falando alto. E o ladrão, assustado, guardou a arma e saiu correndo. E eu fiquei ali, olhando para a esquina de onde vinham aquelas vozes, aqueles cantos, de onde vinha aquela caravana. Fiquei esperando, mas não apareceu ninguém. As vozes foram cessando devagarinho e tudo ficou deserto de novo. Então eu percebi que era uma caravana de anjos. Deus mandou aquela caravana para me livrar da morte. Então, de igual maneira, Deus está enviando uma caravana para socorrer você. E José foi vendido aos mercadores daquela caravana. Foi para o Egito como escravo. E ficou acorrentado lá em praça pública, leiloado. Foi a leilão, era escravo. E um general do faraó passou por ali, se interessou por José e comprou-o e o levou para a sua casa. José era diligente, trabalhador, cuidadoso ao extremo, fazia tudo bem feito. O general colocou José para fazer os piores serviços: esfregar o chão, lavar os banheiros, limpar o estrume dos animais. Os piores serviços era José quem fazia. Mas José fazia aquilo tão bem feito, de uma maneira tão perfeita, com tanto zelo, com tanto carinho, cantarolando, que chamou a atenção do general. E o general disse: você não pode ficar aí fazendo esses piores serviços, eu preciso colocá-lo numa posição melhor. Porque quando você faz algo bem feito, isso chama atenção. É assim que uma pessoa é promovida. A pessoa desleixada,
fica só olhando para o relógio para ver se está na hora de sair. A pessoa que não tem cuidado com as coisas, essa jamais é promovida, jamais sobe na vida. Por isso que Jesus disse, se alguém convida você para andar 1 quilômetro, ande 2. Se você é pago para fazer um serviço, faça aquele serviço, faça da melhor maneira possível. Dê tudo de si. Se você é empregado de uma empresa, não fique só olhando no relógio, ver se está na hora de ir embora. Se for preciso, fique um pouco além do horário. Faça mais do que lhe é pedido. É assim que uma pessoa sobe na vida. E José, diligente, trabalhador, honesto, ele começou a ocupar lugares altos naquela casa, a tal ponto que ele se tornou o administrador do palácio do general. Depois do general, era ele quem mandava. De servo, ele passou a ser senhor. Ao invés de fazer os serviços, ele ordenava que fossem feitos. Ele mandava. O inimigo, ele não aceita ver um filho de Deus numa posição elevada. O inimigo sempre quer dar uma rasteira, derrubar a pessoa. É por isso que nós precisamos vigiar, orar. Quanto mais maior for a sua posição, quanto mais elevada, mais você precisa vigiar. Quanto mais abençoado você for, mais você precisa orar. Porque o inimigo está à espreita. Ele quer derrubar você. Ele quer frustrar os seus sonhos. Ele quer ver você chorando. Ele quer ver você no fundo do poço. Mas Deus está fazendo de tudo para que você seja mais do que vencedor. Para que os seus sonhos sejam realmente realizados. E José estava numa boa posição lá na casa do comandante Potifar. Mas o inimigo entrou em cena. A mulher do dono da casa, a mulher do general, se apaixonou por José. E estava constantemente assediando-o. José, deita comigo. José, dorme comigo. E José sempre resistia. Você é esposa do meu Senhor. Eu devo respeitá-la. Além do mais, a lei do meu Deus diz que deitar com a mulher casada é adultério. Eu não quero pisar na lei do meu Deus. E José a evitava constantemente. Mas ela não dava tréguas, todos os dias. E José não queria nada.
Então ela maquinou algo diabólico no seu coração. Ela esperou um momento em que estava a sós com José, agarrou na túnica de José e rasgou de alto a baixo. Juntou todas as forças que ela tinha e estraçalhou a roupa de José, deixou José nu. E com aquela roupa nas mãos, ela começou a gritar. Jogou a roupa rasgada no chão e começou a gritar. E vieram outros empregados, e ela disse: esse homem tentou me molestar, tentou me agarrar. Ele até rasgou as roupas na minha frente e ficou nu. Quando o marido daquela senhora soube, coitado de José, foi preso. Foi lançado na prisão de segurança máxima do Egito. Nos porões, nas masmorras, onde estavam os maiores criminosos daquele país. José foi lançado naquela prisão. O inimigo quer nos destruir. O inimigo não está contente quando estamos numa posição elevada. Mas José, ele nos dá a lição do vencedor. José foi lançado na prisão. Ele poderia muito bem ficar amargurado, revoltado, com ódio da mulher de Potifar, com ódio dos seus irmãos. Mas não. José disse: eu estou aqui injustamente e Deus vai me tirar dessa prisão. Deus vai me tirar dessa prisão. Esse problema não vai me derrotar. Esse problema não vai me destruir. Porque se você quiser, o problema pelo qual você está passando pode derrotá-lo, pode destruí-lo, pode matá-lo. Mas José disse: não. Maior é o meu Deus. Ele vai me arrancar dessa prisão. E José começou a agir como ele sempre agia. Como alguém que tem uma missão, alguém que precisa fazer algo. Então lá na prisão ele tomou uma vassoura, começou a limpar, começou a esfregar os banheiros, deixou aquilo limpinho, parecia um espelho. Começou a consertar tudo que estava estragado. Então os administradores da prisão, os carcereiros, ao verem aquele jovem tão trabalhador, tão diligente, consertando tudo, arrumando tudo, ouvindo os companheiros, consolando, confortando, animando, pregando a palavra de Deus ali dentro. Quando os carcereiros viram aquilo, disseram: puxa, faz pena deixar esse jovem trancado numa cela.
Vamos deixá-lo livre aqui dentro. Assim ele pode andar para todo lado, pode fazer os trabalhos, consertar, conversar com as pessoas, animar, confortar, exortar. E José, mais uma vez, ficou numa posição de destaque naquela prisão. Porque dentro dele estava o Espírito de Deus. Não deixe o espírito da amargura morar no seu coração. Não deixe o espírito da tristeza, da preocupação, do medo, do ódio, da inveja habitar dentro de você. Valorize o Espírito Santo. Então José, naquela prisão, tornou-se alguém importante, conselheiro. E duas pessoas, dois altos funcionários do reino, foram lançados lá na prisão. O copeiro do faraó, do rei, e o padeiro do rei. E aqueles homens tiveram sonhos e estavam preocupados porque não conseguiam interpretar os sonhos. E José viu a preocupação, a tristeza, a angústia deles e perguntou-lhes: por que estáis assim preocupados? E eles disseram: tivemos sonhos e não sabemos interpretá-los. E José disse: o Espírito de Deus pode interpretar esses sonhos. O Espírito de Deus habita em meu coração. Contem-me os sonhos. Aí o copeiro contou que tinha 3 cestas na cabeça, e na última cesta, alguns ramos de videira, algumas cepas, cheias de cacho de uva. E ele pegava aqueles cachos, espremia numa taça, e aquela taça transbordava. Aí José disse: as 3 cestas são 3 dias. E esses cachos, essa taça transbordando, é um sinal de que dentro de 3 dias você vai ser liberto e voltará a servir o faraó. Aí o padeiro, animado com aquela interpretação, contou também o seu sonho. Eu sonhei também com 3 cestas na minha cabeça. E na última cesta havia muitos pães, doces, manjares. E as aves do céu vinham e comiam aqueles manjares. E José disse: são 3 dias também. Em 3 dias você sairá da prisão, mas irá para a forca, será morto. E as aves do céu virão comer o seu cadáver. E o sonho se realizou. A interpretação se cumpriu. O tempo passou. E a pessoa mais importante daquele país, o faraó do Egito, teve sonhos. Sonhou com 7 vacas gordas que saíam do rio Nilo e pastavam no carriçal às margens do rio. E logo em seguida saíam 7 vacas magras e engoliam as gordas e permaneciam feias. Apesar de terem engolido as gordas, elas não mudavam, estavam ali magérrimas. E o faraó, muito preocupado,
chamou os sábios do reino, os adivinhos, os feiticeiros, mas ninguém conseguiu interpretar aquele sonho. E o faraó entrou em depressão, porque ele queria a interpretação do sonho. Então o copeiro, que estivera na prisão junto com José, disse ao faraó: lá nas masmorras do palácio, lá na prisão de segurança máxima, há um jovem que interpreta todos os sonhos. E a interpretação dele é real, é verdadeira. Aí o faraó ordenou: tragam esse jovem até mim. E José foi levado na presença de faraó e interpretou o sonho de uma maneira fantástica. As 7 vacas gordas são 7 anos de fartura, de prosperidade. As 7 vacas magras são 7 anos de miséria, de fome. Deus está falando ao coração de Faraó, o sonho tem se repetido, porque o que Deus está dizendo vai se realizar. Então é preciso que o Faraó tenha sabedoria, nomeie administradores sábios à frente do Egito, que administrem bem tudo que o Egito produzir, que guardem a 5ª parte. Aí Faraó ficou impressionado. Esse moço, além de interpretar os sonhos, ele me dá lições de sabedoria, de administração. Esse moço certamente tem dentro de si o Espírito de Deus. Medite um pouco na diferença de uma pessoa que tem o Espírito Santo e outra que não tem. Quem não tem o Espírito Santo pode ter um espírito de tristeza, está sempre lá embaixo, amargurado, depressivo. Pode ter um espírito de doença, não consegue fazer nada. Pode ter um espírito de suicídio. Pode ter vários espíritos terríveis. Mas quem tem o Espírito Santo tem sabedoria, produz, ajuda, dá o melhor de si. Pergunte aí mais uma vez: você tem o Espírito Santo? Vejam o que Faraó disse a respeito de José e o que fez com ele. Gênesis 41, versículo 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? O próprio Faraó reconheceu que dentro de José estava o Espírito de Deus.
Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete na mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Faraó tirou o próprio anel do dedo, o anel com sinete. Só um rei, só um príncipe pode usar esse anel. É o símbolo da realeza. Vale mais do que a coroa. E Faraó tirou seu próprio anel com o sinete e o colocou no dedo de José. Você agora é um príncipe. Você faz parte da realeza. Você é uma autoridade. Você tem um trono no Egito. Tirou seu próprio colar de ouro, que simbolizava a autoridade plena, e o colocou no pescoço de José. E mandou que trouxessem roupas de linho, também exclusivas da realeza, e entregou para José a segunda carruagem real, e ordenou que todo o povo se inclinasse diante dele. Então, o sonho de José se tornou realidade. Realmente ele se tornou um rei. Sonhe alto. Sonhe forte. Certamente você enfrentará algumas dificuldades para realizar esse sonho. Mas em todas elas você é mais do que vencedor. Porque você não está só. Deus está com você. Diga: Deus está comigo. Comigo Deus está. Contra mim ninguém será. E José governou o Egito. Conforme ele sonhara no passado, quando era ainda menino, a sua família esteve no Egito e se curvou diante dele. Eles estavam diante de um rei. O mundo inteiro vai se curvar diante da sua pessoa, porque você pertence à realeza.
Diga: eu sou um príncipe, eu sou uma princesa. Diga: este é o sonho de Deus e é o meu também. Curve a cabeça e coloque mais uma vez o seu sonho na presença de Deus. Pai celestial, Pai amado, abençoa os sonhos dos teus filhos e filhas, que eles se realizem, que o inimigo não possa frustrar nenhum dos teus planos, Pai, nenhum dos teus sonhos. Eu clamo nesta noite, no nome de Jesus. Ponha-se em pé. E fale com Deus. Fale com Deus. Existem barreiras que precisam ser derrubadas. Existem correntes que precisam ser quebradas. Nós que precisamos ser desatados. Existem covas que precisam ser tapadas. Como o presidente do Chile tapou aquela cova depois que todos os mineiros foram retirados. Aquela cova foi tapada. Então existem covas que precisam ser tapadas, porque nunca mais o inimigo vai poder colocar você dentro de uma delas. Você não nasceu para permanecer numa cova. Eu quero lembrar que nem lá no cemitério você vai permanecer na cova. Jesus disse que você vai ressuscitar e viver para sempre. Então nem aquela cova quer você. Fale com Deus. Fale com Deus e deixe o poder do alto invadir você. Deixe o Espírito Santo penetrar em todo o seu ser. O Espírito de Deus habitava em José. Por isso ele venceu todas as